Fala pessoal, aqui a gente vai ver como criar intersecções entre pontos e áreas do mapa, tá? A gente tem aqui uma base com áreas e uma base com pontos, ambas tabelas diferentes. E, bom, precisamos saber quando esses pontos aqui eles cruzam no meio da área, tá? Utilizando o ClickSense Enterprise, a gente tem a conexão do GeoAnalytics, né? A gente tem o GeoAnalytics Connectors e o ClickSAS também tem essa função, tá? Eu não sei se está com o mesmo nome, mas também tem essa função também. Deve ser um nome muito similar. Bom, aqui no GeoAnalytic Connectors, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar, ó, você vai anotar separado. Eu anotei aqui no meu bloco de notas, tá? O nome da tabela, o campo-chave e o campo de área das duas tabelas. Então eu tenho aqui a minha tabela carregada, o meu ID e o meu campo que tem a informação da área, tá bom? Então são essas minhas duas tabelas, ponto e município. Vamos ver como é que a gente vai fazer a intersecção entre elas. Existem duas conexões que podem ser usadas nesse caso, tá? A primeira delas é a closest, que é onde você tem o ponto mais próximo entre a linha A com a linha B. Se no caso eu tivesse um ponto marcando o centro de cada município e quisesse saber qual que é o meu ponto de atendimento mais perto da minha base de atendimento, tá? Eu utilizaria essa função, porque independente de ser suponha que o meu cliente que precisa ser atendido está no município X, né? Porém, a minha base do município Y, ela está mais perto desse município X. Então, eu posso estar usando a base, na verdade, do município Y para atender esse cliente que fica no município X, porque a minha base de atendimento está mais perto, tá? Então, com relação entre proximidade entre dois pontos, utilizaria esse, tá? Para intersecção entre ponto e área, essa intersects. Para intersecção entre área e área, essa intersect most funciona melhor, né? Quando você tem uma área que faz mais intersecção com outra área, você quer descobrir através qual delas tem mais intersecção, seria essa most aqui, tá bom? Nesse caso, onde é ponto e área, tem que ser a intersects, tá? A intersects é a que funciona melhor nesse caso aqui, tá bom? Máximo de intersecção, bom, da relação entre as duas tabelas, tá? Pode ser que você tenha um ponto que está no meio da fronteira, ou seja, ela faz relação tanto com a área A quanto com a área B. Se você deixar zero aqui, ele vai te trazer essa relação, né, tanto da área A quanto da área B em cima desse ponto. Se você quer limitar para uma relação apenas entre área e ponto, então você pode deixar aqui o número 1, tá? Se você quiser criar 2 ou 3, vai que o ponto cai no meio de 3 municípios, né? Vai da fronteira de 3 municípios. Ele pode trazer a relação com esses 3 também, tá bom? Mas no caso aqui eu quero um só, tá? Então ele vai me trazer uma relação entre município e pontos, beleza? Bom, aqui dataset 1 é a tabela que eu carreguei aqui, é uma das duas, tá? O ponto ou o município que eu carreguei no meu clique. Então, vou vir aqui, ó, Load Tables, nome da tabela. Primeira tabela, ponto. Opa, ponto com P maiúsculo, né? Coloquei aqui, ó. Ponto com P maiúsculo. Tem que ser igualzinho. Deixa eu dar o Ctrl C, Ctrl V, que eu já copiei para não ter erro. E aqui, os campos de baixo é o ID e é a tabela que tem a sua marcação geométrica, tá? No meu caso aqui, minha marcação de ponto. Beleza, meu dataset 2, mesma coisa, load table, nome da tabela município, e os campos ID e o campo de geometria são esses, tá? Separados por vírgula. Nesse caso aqui, ó, o tipo de geometria da minha tabela 2, ela é um polígono, tá? Que ela é uma área lá que eu estou demarcando no mapa. Feito isso, vou clicar em Next, ele vai gerar o script para mim. A tabela que me interessa é essa tabela aqui de intersecção, né? Onde eu tenho a chave de relacionamento e os IDs das duas tabelas. Beleza, vou dar um inserir script e carregar os dados. Com isso, ele já vai trazer para mim, né, do GeoAnalytics, o estudo de qual dessas duas chaves é a melhor para mim fazer a carga, a minha relação, né, entre a base de dados. Vocês viram aqui que tem 2.000 linhas e ele trouxe de relação aqui 1990 e poucas linhas. Significa que eu tenho pontos aqui que não se relacionaram, tá? Depois dá para fazer um comparativo, né, de quais pontos não tem área
numa contagem, por exemplo. Tá? Vou vir aqui para a pasta. E agora, já está filtrado aqui, né, Duque de Caxias. E agora nas pastas, ó, tá vendo? Onde eu tenho os pontos aqui, eu consigo trazer, ó, Seropedica, né? Vou trazer aqui, eu vou filtrar, e eu tenho os meus pontos que se relacionam com esse município, tá bom? Desse jeito fica bem mais fácil agora eu criar minha tabela de relação município, se for preciso. Então eu posso vir aqui no gráfico, tabela, aí eu tenho os meus IDs, né? Que é o meu município, na verdade cidade aqui é o nome da cidade, e a chave aqui do meu ponto que é o ID seed, né? Então vou trazer aqui, por exemplo, o ID seed. Aqui em Campos, ID seed. Ok. Aí eu já sei que esse município aqui, ele se relaciona com ID seed 54. Tá? Observe que, apesar de eu ter um ID seed 54, eu tenho vários pontos aqui, né? Se eu trazer a quantidade de pontos que identifica esse cliente, eu vou ter aqui a marcação de quantos pontos tem esse relacionamento, né? Quantos ID, nesse caso, tem esse relacionamento. Então, vou dar aqui a contagem. Opa. Tabela. Ok. Adicionar como medida. Contagem. Beleza. Agora sim, ó, eu tenho 13, no meio aqui tem bastante, então eu tenho 13 pontos com esse ID marcado nesse relacionamento, tá? Aí eu posso ir filtrando aqui as cidades e descobrir os novos relacionamentos, tá bom? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, se eu for trazer aqui Rio de Janeiro, ó, já tenho mais IDs, né, de clientes e muitos clientes aqui demarcados na cidade do Rio, tá bom? Beleza, pessoal? Espero ter auxiliado vocês. Espero ter ajudado aí um pouco mais, tá? Desejo muito sucesso a todos e até um próximo vídeo. Valeu!